Eu sou a Silma, participo da comunidade desde o começo, sou casada, esse é o meu marido. Eu sou Osmar Schitz, meu apelido é Mac, todo mundo me conhece por Mac. Também participo da comunidade desde a fundação e é o lugar onde a gente congrega, a nossa igreja. Eu sou Hino Nicolaite, participo da comunidade desde o começo dela, desde o início, ajudando a construir e participando ativamente dessa comunidade até hoje. E do lado está minha esposa. Eu sou Solange, participo da comunidade desde que viemos do município de Rancho Queimado para cá. E até hoje a gente participa, não de todas as atividades que tem, mas na medida do possível a gente sempre faz para estar presente às atividades. Nós começamos um grupo de casais aqui que foi interessante, porque o seu Marco tinha um amigo chamado Dorival, que morava perto dele. Ele, às vezes, ia na casa do seu Marco e ele gostava de cantar. Aí eu tinha feito a cirurgia da vesícula, estava em repouso em casa, eles vieram me visitar. Aí falaram sobre esse assunto, aí falamos, o problema é esse, nós podemos cantar bastante aqui também. Aí cantamos, aí falaram o seguinte, é bom se reunir mais vezes para cantar. Aí começou o grupo assim, entre nós, meio clandestino da comunidade. Aí o pastor Arno ficou sabendo, de pouco tempo, aí ele aumentou o grupo. E assim começou esse grupo, sem consentimento, nós não pedimos para o pastor Arno Paganelli da época, a gente se reuniu por amizade. E quando o pastor Paganelli ficou sabendo, ele incluiu mais alguns casais nesse grupo, que é o Tete e a Cici, é do Nelson e a Sônia, a Terezinha e o seu Fábio. E assim a gente se reunia sempre em casas diferentes. Sônia. E o Wilson e a Ana também faziam parte desse grupo. E um dia o pastor Paganelli, não sei certo como foi, se ele entrou em entendimento com o pastor Valdair, da paróquia de Alfredo Wagner, para nós ir fazer encontro de casais no fim de semana nas comunidades. Aí o pastor Paganelli achou que primeiro, antes disso, ele tinha que vir ver o que nós tínhamos preparado para esses encontros, né? Porque, afinal de contas, ninguém falou com o pastor, não fomos orientados nem nada. Daí nós estávamos reunidos lá na casa da dona Terezinha. Aí o pastor Arno foi lá e disse assim, o que vocês estão pensando em fazer nesse encontro de casais de fim de semana? Aí a gente falou para ele que a gente tinha se preparado, na nossa simplicidade nós tínhamos feito até crachá, para nós ficar identificados com as pessoas, né? Aí eu disse, e a gente fez assim, dividiu em 3 tarefas esses encontros de casais. A primeira pregação seria, a primeira palestra seria sobre o plano de salvação, que era administrado pela Silma. A segunda palestra era sobre família, que era administrado pelo Hino. E a terceira palestra era sobre a oração, que era com a Anne. Então foi dividido nesses 3 espaços, porque nós se reuníamos sábado à noite, domingo de manhã e domingo à tarde. Aí o pastor Arno disse assim, olha, vocês estão prontos para ir fazer esses encontros. Porque vocês mesmos se organizarem, se orientarem, assim como vocês estão pensando em fazer, vai dar certo. E o primeiro encontro que nós tivemos, se não falha a memória, foi na comunidade de Picadas. Aí a gente chegava lá sábado à tarde, tinha alguém da comunidade esperando para
e dar hospedagem para cada um, dividir os casais para ser hospedado, né? Aí, quando a gente chegava de volta, o pessoal já estava na comunidade esperando o acontecimento, né? E nesse primeiro dia, pastor Joel, foi assim. Eu estava incumbida de fazer a abertura do programa. Hein? Aí, quando nós chegamos de volta, que eu vi a igreja lotada, que eu não esperava que tantas pessoas aceitassem o convite dessas palestras, aí eu fui fazer a apresentação e na hora me falhou a memória. Mas eu tive um recurso muito bom. Eu disse assim, e agora o grupo canta. Aí o grupo, né, ligeiramente aceitou, cantou, daí quebrou aquele gelo, e aí veio a palestra da Zilma, e assim começou o nosso encontro de casais. Tudo isso aconteceu nos meados da década de 80. A gente fez ao tudo uns seis retiros, e muita coisa aconteceu, coisas muito boas, foi muito importante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. E a gente um dia voltou tão empolgado num retiro desse, que nós falamos para o pastor Arne, que nós estávamos tão empolgados que dava de ver na nossa fisionomia alegria. Aí ele falou para nós assim, cuidado com a volta dos 70. A gente tinha o costume de sair, porque cada um ia com o seu carro. Mas como o Lorival não tinha carro, eu era o que dava carona para ele, levava ele, né? E a gente se dava muito bem, a gente visitava-se um outro assim, durante a semana mesmo, e nós cantávamos, orávamos, até nós gravamos uma fita. E ficou razoavelmente bem, sem instrumentos, mas foi uma fita interessante, muito bem interessante. Foi os acontecimentos que aconteceu, que eu me lembro assim dos nossos encontros. E nesse momento, nós devemos de agradecer a Deus que nos carregou até aqui e por tantas oportunidades boas que Ele colocou na nossa vida. A gente pôde ter, através de grupo, de casais, que é muito importante, a gente teve um crescimento na fé e cada vez mais deposita a sua confiança em Deus. Esses são os nossos agradecimentos por tanta bondade e tantas coisas boas que nós temos experimentado durante o longo desse tempo. Eu quero agradecer a Deus pela vida que me deu, que tem me carregado até aqui. Às vezes a gente pensa que o dia da manhã não tem mais volta, quando vai ver, tudo está bom. Deus é maravilhoso e Deus é bondoso. E que Deus conserva não só a mim, mas todos nós com a fé inabalável. Porque Ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. E toda a nossa vida está entregue nas mãos dEle. Mesmo aquelas pessoas que não creem em Deus, a vida deles também está na mão de Deus. É um Deus maravilhoso, um Deus bondoso. Por isso eu louvo e adoro esse Deus, que é o nosso Pai Celestial, que nos criou e nos formou, e pela fé que Ele me deu. Sou muito agradecido a Ele. A gente também tem motivos de falar alguma coisa da vida da gente, porque a gente nos últimos anos passou por dificuldades. Eu passei por cirurgias, quadril, passei por uma cirurgia de câncer na cabeça, mas eu sempre tive firme na palavra de Deus, nas promessas de Deus, porque Ele diz que a gente precisa de esperança, fé, e que a gente possa testemunhar isso, para que as pessoas também possam ouvir e ver o que as pessoas que creem também têm dificuldades, não somente as pessoas de saúde, que está tudo bem. E o mais eu queria contar rapidamente. Nós
tinha grupos de estudo bíblico, no Barreiro e lá em Lisboa, e nós estudamos a Bíblia com um casal, a Dona Elfrida e o seu Nilton, não sei se vocês conheciam. O seu Nilton era assim, devagar, a Dona Elfrida já conhecia a palavra, mas o seu Nilton, um dia, ele desceu do muro. Ele nunca orava, mas ele participava, e nós 4 estudando a Bíblia. Um dia o seu Nilton fez uma oração que eu confesso que fiquei com um pouco de vergonha, porque as palavras que o seu Nilton disse é de um homem que foi convertido pela palavra do Senhor. E assim nós passamos a nossa vida, nos últimos anos, com dificuldades, mas também com alegrias, e tudo isso vem de Deus. Bem, eu sofri mais com as enfermidades do Osmar, que a gente sofre junto, o casal sofre junto, né? Quando um está sofrendo, o outro sofre também. A única coisa que há poucos dias me aconteceu, um acidente doméstico, que eu derramei uma água fervendo por cima de mim, passei uns dias bem angustiados, não angustiados, uns dias com muitas dores. Mas eu quero agradecer a Deus que em nenhum momento me faltou a paz no coração, porque eu sei que eu estava sendo carregada na oração. Fiquei muito feliz, porque as pessoas estavam orando por mim e eu pude sentir isso, com dores, muitas dores que eu passei. O meu neto assim foi diariamente vindo fazer o curativo, não precisei ir para o hospital, ele e a esposa dele, a minha filha que vinha me dar banho. E assim eu passei um mês e meio, mais ou menos, com muitas dores, mas paz no coração, sabendo que tinha uma comunidade, uma família de fé orando por mim. Isso foi muito importante. Não posso citar nomes, porque eu não quero esquecer nenhuma pessoa, mas fizeram muito mais, oraram por mim e muitas coisas a mais que eu não podia fazer no caso da alimentação, que também foi ajudado. E eu quero agradecer a Deus que em nenhum momento Deus nos abandonou. Em todas as cirurgias que o Osmar fez, Deus proveu até aqui tudo que nós precisamos. Eu quero agradecer a Deus, sou grata a Deus e pela minha família e pela família da fé. Agradecer a Deus que me deu oportunidade, me deu saúde, me deu uma esposa que incansavelmente ela me acompanhou nas minhas dificuldades, nas minhas cirurgias, como eu já falei, e que realmente, quando a gente tem uma pessoa do lado que ajuda a carregar o fardo da gente, se torna mais leve. E principalmente, quando os dois juntos buscam a Deus através de Jesus Cristo, que é o nosso único mediador entre nós e Deus. Ele é Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu livrança, morrendo na cruz por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Olá, eu sou o Johnny, sou esposo da Dag, pai da Betina. Atualmente a gente está congregando aqui na igreja de Campinas, aqui na Luterana. Em 2009 foi um ano muito especial, que foi o ano que nasceu a Betina. Mas junto com isso, um pouquinho antes, a gente descobriu uma doença, que é a artrite reumatoide. E
desde 2009 até hoje estou lutando contra essa doença e passei por grandes dificuldades. Nos 2 últimos anos estive internado no hospital decorrente da minha doença. Por ser a primeira vez que eu fui internado, eu pensei que ia morrer. Eu estava no hospital e passei mal, a minha mãe estava junto, meu irmão estava junto, e eu comecei a passar mal e quando eu vi já estava com os aparelhos e tal. Eu acho que ali foi o momento que eu fiz a minha oração de entrega, agradecer a Deus e pedir algumas coisas, mas quando eu acordei eu não tinha morrido, né? Eu estava bem, assim, estava melhor, né? Então foi um susto grande, assim, a família ficou assustada, eu também fiquei muito assustado, mas deu tudo certo. Atualmente eu estou bem melhor, comecei um tratamento de vitamina D, através dos irmãos aqui da igreja, a gente ficou sabendo e a gente correu um pouco atrás. Hoje eu posso dizer que estou 40% melhor, que foi meu último diagnóstico da última consulta, né? E a gente está fazendo esse tratamento, tomo injeção a cada 15 dias, que é o tratamento convencional. Hoje já fiquei 1 mês, já estou fazendo a injeção há 1 mês, então a nossa meta aí, a gente está entregando na mão de Deus, é que a gente deixe de usar a injeção, porque a injeção tem os efeitos colaterais, no qual eu fui 2 vezes para o hospital. A gente está bem feliz, isso tem me ajudado no meu trabalho, porque eu preciso ficar em pé, preciso movimentar, né? E graças a Deus hoje eu estou conseguindo trabalhar, né? Minha vida mudou muito, né? Porque a gente viver com dor é diferente do que viver normal, né? Mas a gente acaba acostumando com a dor, e quando às vezes a gente não sente a dor, a gente parece que a gente fez um gol, parece que a gente ganhou uma partida. Mas a gente sabe que Deus está com nós, a gente tem entregado assim todos os dias a minha vida. Eu sei que eu tenho que ser dependente dele, né? E não me revolto por causa disso, né? Eu sei que tudo tem um propósito, e às vezes Deus coloca essas coisas na vida da gente para a gente não esquecer dele, né? Para a gente seguir fiel. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, pelo estado que eu estou hoje, porque Ele tem me ajudado a seguir na minha carreira profissional, com a minha família, na minha vida pessoal, porque Ele me deu a vida novamente, né? Quero agradecer a minha família que tem me acompanhado, que é um amor muito grande, né? Quero agradecer aos irmãos que me carregaram em oração até aqui também. E tem um versículo de Samuel que fala que até aqui o Senhor nos ajudou, né? Essa é uma passagem que eu gosto muito, que fala que é um marco de vitória, né? E hoje eu estando aqui, para mim é um marco de vitória realmente, né? E peço a Deus todo dia que as pessoas possam enxergar a Deus através do que Ele tem feito na minha vida, não só de falar, mas só de olhar, que eu acho muito importante. É isso aí. Olá, para quem não me conhece, eu sou a Regiane, mas muitos me conhecem. E eu sou casada com o Marcelo e tenho uma filha chamada Ludmila. A gente tem uma filha chamada Ludmila, que é a nossa bênção de vida. E a gente está aqui para contar um pouquinho da nossa história, dessa passagem que a gente está passando, né? Há 2 anos e meio já. E tudo começou como a depressão, no início da doença, como se tivesse uma depressão, depois foi para pneumonia muito grave, e daí a gente fez exames, eu comecei a emagrecer, comecei a não comer mais direito,
E fomos fazer a biópsia, fui internada para fazer uma biópsia. Na biópsia eu fiquei internada para saber que tipo de bactéria, depois da pneumonia foi uma bactéria, para que tipo de bactéria seria, né, para a gente começar o tratamento da bactéria. E nisso eu precisei ficar internada porque eu sentia muitas dores. E aí a gente ficou esperando o resultado, e quando a médica veio nos dar o resultado foi que seria câncer, né? E a gente não esperava por isso, porque achávamos que era um tipo de bactéria e esperávamos que fosse isso para começar o tratamento, mas veio a notícia que seria câncer. No início foi bem difícil receber essa notícia, né? Como se abrisse um buraco e você entrasse dentro desse buraco. Mas logo em seguida Deus falou comigo e disse: eu tenho muitos planos para ti e para muita gente. E aí a gente começou o tratamento, correria, tratamento de exames, de saber da onde que surgiu esse câncer. Então foi feito vários exames de estômago, cabeça, foi feito geral, né? A gente fez exame geral para saber de onde surgiu a célula. E aí foi surgida a célula do estômago. E aí a gente começou a correria de tratamento. Isso foi em dezembro de 2011. Aí a gente começou a fazer o tratamento. No início o tratamento foi bem sofrido, porque entramos com a químio e 5 dias direto de químio, né? Foi bem sofrido, assim, porque a reação da químio foi bastante forte. Mas logo em seguida também a gente começou a melhorar e começou os medicamentos e fazer exames. E a gente começou a fazer tratamento, não precisou ter cirurgia, né? Só fazendo tratamento. E foi falado para os familiares que eu tinha de 4 a 6 meses de vida. Isso eu fui saber no final de 2013, que eu não sabia. E Deus tem providenciado muitas bênçãos na minha vida. Eu me considero um milagre de Deus já, porque quem tinha de 4 a 6 meses de vida. E estou aqui, né? E o câncer, que quando a gente soube das respostas dos exames, surgiu do estômago, pulmão, ossos e cabeça. E a gente fez todo o tratamento com muita luta, muita esperança e crendo que Deus tem a cura, mas no tempo dele. E em março de 2014 a gente descobriu que surgiu uma massa na cabeça, né, com alguns pontinhos de câncer, e aí a gente teve que fazer a primeira cirurgia. E a notícia não foi nada fácil, né, porque de 2 anos quando você tem que fazer uma cirurgia e fazer a cirurgia na cabeça, abrir a sua cabeça para fazer, e aí foi um pouco assustador, mas logo em seguida também Deus me deu uma palavra e a gente também deu força para seguir em frente e enfrentar essa cirurgia. Foram 15 pontos na cabeça e logo em seguida também teve que fazer uma radiocirurgia, que correu tudo bem também, graças a Deus. E eu estou aqui lutando, voltamos ao tratamento da químio, vamos voltar ao tratamento da químio, mas lutando, porque Deus é um Deus maravilhoso, Deus do impossível, e tem feito a cada dia milagres na minha vida, dando força e tendo esperança. Claro que nem sempre a gente é forte, às vezes a gente chora, né? Mas tudo, logo em seguida tá tudo bem e temos que ver a cada dia, eu vivo a cada dia que Deus me dá de vida para continuar, porque desistir nunca, né? Tenho uma família, eu tenho uma família que ajuda muito, os amigos que dão muita força, todo mundo orando, e queria agradecer a todos pelo carinho, pelas orações que ainda continue fazendo, e agradecer a todo mundo pelo carinho, pela atenção,
e pela força que vocês têm me dado, porque vocês fazem parte da minha família também. E de coração eu queria agradecer a todos. Obrigada. Nós estamos aqui reunidos para o culto de ação de graças e quero agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em minha vida e está fazendo na minha vida, por cada dia de vida que Deus tem me dado e a cada dia que Deus me dá, cada manhã que eu me levanto e Deus tem me dado a vida. Eu aproveito, eu faço uma nova... consigo aproveitar e esse dia que Deus tem me dado, lutando a cada dia com esse câncer, para não... para que... Tenho lutado e agradecida a Deus pelo que Deus tem feito e na minha vida e ainda está fazendo. Agradecer pela minha família que está junto comigo, agradecer pelos todos os meus amigos, irmãos que continuam orando por mim, e que Deus tem um grande propósito na minha vida e que esse propósito nós vamos ter a cura, mas no tempo de Deus. E nisso eu vou fazendo tudo o que é possível e Deus faz o impossível. Então eu luto a cada dia que Deus me dá de vida para continuar a buscar e ter essa bênção maior de Deus na minha vida, que será a cura, mas no tempo de Deus, não no nosso tempo. Então eu creio que Deus tem a cura, mas é no tempo dele, e continuamos agradecendo e louvando a Deus todos os dias pelo que Ele tem feito na minha vida, pelo que Ele fez na minha vida, porque eu creio que eu já sou um milagre de Deus para quem tinha de 4 a 6 meses de vida e vai fazer 3 anos que a gente está na luta. Eu creio que Deus está comigo a cada dia, no meu lado, lutando e me dando forças para que eu possa continuar nessa luta e nunca desistir. Boa noite, meu nome é Thaís Verles, eu frequento a comunidade de Campinas desde bem novinha e estou aqui agora para dar um testemunho do que aconteceu na minha vida no passado. Eu tive um sério problema de saúde que começou com algumas dores no estômago, isso foi em setembro, início de setembro. Eu acordei num domingo com algumas dores no meu estômago e as dores não passavam, tomei alguns remédios achando que era algo simples. Naquele mesmo dia eu fui pro hospital de caridade e lá eles falaram para mim que possivelmente era uma virose, que dentro de 3 dias eu já estaria melhor, me passaram alguma medicação que eu não me recordo agora e as dores persistiram. Eram umas dores fortes no meu estômago, na minha barriga. E me lembro que naquela semana, acho que foi por quarta-feira, eu voltei ao hospital. Daí eu fui no regional. Lá no regional tive que aguardar um tempo, tinha bastante gente. Fiz uns exames, sangue, urina. Aí pediram para que eu aguardasse, que só ia ficar pronto no final da tarde. Quando retornei lá, fiquei mais umas 3 horas na fila, minha barriga estava muito inchada e quando fui recebida pelo médico, depois de bastante insistência para que me atendessem, eu já chorava de dor, o médico olhou os meus exames e falou assim: tu não tens nada, tens uma virose,
algum tipo de infecção, mas daqui a pouco já vai ficar tudo bem, só cuida com a tua alimentação, continua tomando esses remédios que você está tomando. E eu falei, não pode, eu estou com muita dor e não passa, já era para ter passado. E eu sei que resumindo a história, foram 13 dias de fortes dores. Então, depois do regional, eu voltei para o Caridade para fazer alguns exames lá, novamente, achando que podia ser algo mais grave. Nesse meio tempo, fui em clínicas médicas minhas de confiança, ginecologista, clínico geral, e todos eles achando que era alguma coisa que eu havia comido, mas que demora mesmo. Alguns falaram, não é questão de 3 ou 4 dias, é uma semana, Thaís, aguarda um pouquinho. Nesses dias eu não conseguia comer nada, comia tudo sopa, comidas muito leves, frutas. Eu não dormia de tanta dor, era uma dor que eu não aguentava mais, era insuportável, eu chorava, só vomitava, horrível, né? E daí então eu fiz um exame lá bem, que eu me esqueci agora o nome, que daí precisava de uma preparação toda para não ter nada no meu intestino. Fiz esse exame que era bem chato de fazer e foi constatado que eu tinha bastante líquido próximo do meu útero. E então, possivelmente, o que poderia ser? Uma endometriose, um acúmulo de sangue ali no útero. Então, eu procurei uma ginecologista bem boa, doutora Dolores, que trabalha no centro de Florianópolis. Ela é uma senhora já muito experiente. Fui no consultório dela e ela falou, não, Thaís, eu acredito que talvez não seja endometriose, mas é um líquido que para a gente saber o que é só abrindo a tua barriga para diagnosticar o que é isso. E a gente vai ter que fazer isso com urgência, porque é muito líquido, é algo que tá me preocupando um pouco. Então nós vamos te internar amanhã e vamos operar essa cirurgia. Daí naquele momento eu fiquei muito nervosa, assim, que parecia que era algo, não sei, cheguei a pensar na possibilidade de um câncer, uma doença grave, né? Porque não se diagnosticava, esse que era o pior, né, da situação. Porque quando a gente sabe o que é e começa a tomar uma medicação correta, já a dor alivia, né? Nesse sentido, eu não tinha alívio de dor, e não sabia o que era. Nenhum médico sabia o que era. Eu já tinha frequentado todos os hospitais, clínicas, né? E não encontrava-se o que seria. Então eu fui... Aí naquele momento ali a médica falou assim, eu recomendaria, Thaís, que além de mim, nós consultássemos um cirurgião gastro, eu tenho um de minha confiança, ela me falou, e que no momento da cirurgia, então estivesse eu e ele. Então isso tudo me apavorava um pouco, eu estava junto com a minha mãe e a gente ficava assim, nossa, né, por que 2 cirurgiões, o que tem de grave dela? Não, a gente não sabe, fica calma, a gente com certeza vai dar tudo certo, Thaís, e tal. E, então eu fiz a cirurgia na sexta-feira à noite. Na sexta-feira de manhã eu estava no hotel dos meus pais e só tomando líquido, não comendo nada, já tinha emagrecido acho que cerca de 7 quilos e aquelas dores terríveis, né? E como, daí na sexta, durante o dia, nem água eu não podia tomar mais. Eu só tomava um soro, que era com uma outra medicação, que era uma espécie de laxante, né? Para que novamente, é aquele preparo para a cirurgia. E falando bem a verdade, eu estou até um pouco nervosa aqui quando eu me lembro desses momentos, eu fico assim. Falando bem a verdade, naquele momento ali eu não conseguia nem mais falar com as pessoas, porque eu tinha sede, eu não podia beber água, e era muita dor, eu já não aguentava mais falar da dor que eu sentia. E então, o que aconteceu? Eu sentia, sinceramente, assim, que eu estava morrendo aos poucos, que eram os meus últimos momentos de vida,
né? Porque, como eu falei, assim, eu não dormia mais, eu não conseguia comer mais, eu só vomitava e diarreia. Isso foram 13 dias. Quando é um dia, algumas horas, isso é terrível, mas quando passa a ser dia e noite... Então, só que assim, eu já quase não falava isso, porque os meus pais estavam muito angustiados, muito preocupados, também sem saber o que era, e vendo aquela situação toda. Eu só pensava em Deus. Naquele momento eu pensava, Deus está no controle da minha vida, Deus tem o melhor para mim, eu estou nas mãos dEle, que seja feita a vontade dEle. Nesse momento tu esquece de tudo e tu te apega em Deus, assim, e era assim que eu estava. Eu não falava mais muito com as pessoas, porque eu tinha sede, eu não podia beber água, e falava com Deus em pensamento. Então, a médica me instruiu dessa preparação, e ela falou para mim, Thaíse, a gente vai ter que te internar no Bahia Sul, porque o Bahia Sul tem UTI, e possivelmente, talvez tu tenha que utilizar da UTI. Nossa, aquilo ali tudo me preocupava, né? Então tá, daí eu fui à noite, a cirurgia estava prevista para, acho que 8 e pouco, acho que era 8 e pouco. E fui para lá, fui internada. Quando eu cheguei lá, depois de algumas horas, ela me falou, Thaíse, eu não sei se vai dar certo de a gente fazer a cirurgia hoje. Possivelmente não ia dar certo de fazer a cirurgia naquele dia, porque não tinha UTI disponível naquele momento, estavam todas ocupadas. E ela falou, Thaíse, tu deseja fazer a cirurgia assim mesmo, nessas condições, sem UTI? E o médico cirurgião, o gastro, também não pôde ir, por ser na sexta-feira à noite, ele tinha outros compromissos. Eu falei, vamos fazer assim mesmo, porque eu estou com muita dor. Então foi feita a cirurgia. No meio da cirurgia, a médica chamou os meus pais, dizendo que o que eu tinha era apendicite supurada, né? O meu apêndice estourou, por alguns dias já estava estourado, então a situação na minha barriga estava complicadíssima, tinha muito pus ali dentro, né? Então ela explicou a situação para os meus pais, que era de risco, que era uma situação triste. Então houve toda uma preocupação, um momento muito triste. Os meus pais ligaram para pessoas envolvidas da comunidade, para os pastores, para estarem orando muito, né, para que tivesse chance de Deus estar viva, porque aquele pus podia atingir a corrente sanguínea, já era para ter atingido, né, e ocorrido uma infecção generalizada. Graças a Deus, até ali tudo bem. Então, os outros médicos que estavam junto com essa médica falaram que o mais correto seria ter feito um corte na vertical, na minha barriga como um todo, para ver essa limpeza completa, né? Eles prepararam os meus pais que eu ia ter que utilizar uma bolsa, depois para coleta de fezes, por causa que meu intestino estava alguma parte necrosada já. E então foi isso. Eu sei que depois de algumas horas de cirurgia, a médica chamou os meus pais dizendo que a cirurgia foi um sucesso, que não foi preciso fazer o corte que falaram, né? Eu fiz apenas um corte como se fosse um corte de cesárea, e que eles iam aguardar 3 dias. Se eu conseguisse ir ao banheiro nesses próximos 3 dias, não precisaria então uma outra cirurgia, porque estava tudo bem. E no 3º dia então eu fui e deu tudo certo. Não precisei retomar a cirurgia, de que os médicos falaram que seria bem provável que eu teria que fazer pela situação. Eu fico muito emocionada, um tanto quanto nervosa, e sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, pelo cuidado que Ele teve comigo no ano passado, no mês de setembro, naquele período de dores, em especial no momento da minha cirurgia. A médica falou para mim, depois que eu saí da cirurgia, uns dias depois que eu estava ainda hospitalizada, ela falou para mim, Thaíse, tu tens um Deus muito grande na tua vida. Ele operou um milagre na tua vida, não era para tu estares viva, então seja muito grata a esse Deus. Quando a médica me falou isso, vocês não têm noção a alegria que eu tive e certeza, convicção de que Deus realmente estava no momento da minha cirurgia, que não foram os médicos, mas Deus foi o grande médico naquele momento. Então eu sou muito grata a Ele pelo milagre que Ele operou na minha vida, por ter me dado uma nova chance, né? Realmente uma vida de novo. E
além de Deus, eu quero agradecer a comunidade como um todo, que soube naquele momento que eu estava passando e oraram muito por mim. Eu soube que o grupo de jovens, a juventude, estava orando. Eu agradeço muito a cada pessoa que orou, a minha família também, que esteve de joelhos dobrados. Com certeza, a oração faz grande diferença nesse momento. Obrigada a todos. Olá, sou a Márcia, casada com o Nabor, já há 27 anos, somos membros da comunidade de Campinas. Bem, nós fizemos parte da comunidade, eu sou membro do presbitério, ajudo também na cozinha, quando tem alguma coisa para fazer, e é isso aí. De um ano para cá, no ano passado, mais no final do ano, aconteceu que uma coisa assim, muito séria com a gente. O Nabor é diabético, né? E aconteceu que ele fez uma ferida no pé e por causa dessa complicação da doença foi acontecendo uma coisa muito séria, né? Pegou uma infecção. E ele foi tratando isso, mas não estava sendo tratado de maneira correta a princípio. E por isso se agravou muito a situação. Ele pegou uma infecção e foi tomando, né? Essa infecção foi tomando conta e acabou tendo que partir para uma coisa assim, muito séria. Foi uma coisa difícil, a hora que o médico disse que não tinha outro jeito, mas não deu para evitar. A hora que a gente teve que assinar papel para poder fazer a amputação, foi bem difícil, uma decisão muito difícil. É uma coisa assim que causou pavor, né? Que um monte de grilo na cabeça, na hora a gente não sabe o que pensar, como que vai ser pra frente depois, né? A gente se preocupa, fica bem com a cabeça muito sem saber o que tomar, que rumo tomar, o que fazer muitas vezes, né? Mas queremos agradecer de um modo muito especial por Deus ter amparado, por Deus ter dado essa força. E por esse Deus que é tão poderoso e que se importa com a gente. E que quero dizer que em momentos assim a gente nem consegue nem mesmo orar como convém. Mas Deus, no amor dele, né? Com o espírito, com a força que ele dá, ele vai carregando a gente nesses momentos difíceis. A gente se sentiu carregado. Queremos agradecer a esse Deus porque por esse amor, né? Por essa força que dá, por esse poder e por ele se importar com pessoas que, como nós, gente, né? Insignificante, que praticamente o que a gente tem feito para Deus, e Deus tem nos amparado já em todos os momentos difíceis da vida. Quando a gente pensa que Deus às vezes não está ali nem ouvindo, depois a gente percebe que Deus carregou, porque se olhar para trás, ver a situação que passou, a gente não teve força, né, para guiar, para seguir em frente. Mas tudo foi acontecendo, depois a gente vê que Deus carregou de fato e a gente se sentiu amparado pelas orações, né? Não são as orações que são poderosas, mas nosso Deus, que é poderoso e amoroso, né? E Ele se importa com nós seres humanos tão pequenos, né? Que Deus foi caminhando tudo já lá de trás para cá, que a gente vinha trabalhando com restaurante
né? Precisava de nós dois. E já há 4 anos e pouco atrás, 5 anos por aí, Deus já encaminhou isso tudo de modo que agora, como é que eu ia me virar sozinha, né? Então Deus preparou tudo, antecipado já. Quando as coisas aconteceram, então já estava assim tudo preparado. Outra coisa assim que eu vejo assim, que Deus foi encaminhando também passo a passo cada situação ali na internação, né? Chegamos no hospital, não tinha médico para esse problema vascular, não tinha um vascular no hospital, né? No hospital veio um de fora, ele pegou esse caso e foi um caso assim complicado. Eu quero dizer que o Nabor foi 8 vezes para o centro cirúrgico. Foi uma luta assim constante, né, com o médico, com a equipe de saúde. Ele sofreu muito, nós, a família, tudo junto. Mas assim que Deus deu força, que Deus é a nossa força em todos os momentos. E saber que bom é saber que a gente pode contar com esse Deus sempre, em todos os momentos da vida e da morte também, né? Não tem nada mais forte do que isso. Bem, eu também quero dizer que durante esse tempo que tive internado, foi 45 dias, a gente teve um apoio muito grande de amigos e irmãos da fé, em especial aos pastores, que foram bastante vezes lá, ao nosso grupo de casal. Pessoas da família também. Da família, que são muito importantes para a gente. E se não fosse assim, não sei o que teria acontecido. Bem, sobre esse momento agora, já está melhor um pouco, comprando carro, já está encaminhado a prótese também. E agradecer a Deus por tudo isso que está se passando, porque está voltando bastante. Estou me acostumando bem e se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu acho assim bem importante também ressaltar que com todas essas coisas aí, o Nabor teve momentos de chorar sim, claro, mas ele não entrou em depressão. É que eu acho assim o mais importante, porque se isso tivesse acontecido para todos nós aqui de casa, como é que seria, né? Então assim foi muito mais fácil lidar com tudo isso. E quero agradecer, claro, a cada pessoa, né, que deu força, que foi lá, que conversou, que orou, que chorou com a gente, tudo. Quero agradecer muito, porque essa família da fé que se estende aí fez toda a diferença. Olá a todos, meu nome é Renato Degal, sou casado com a Marícia, pai do Daniel, que está aqui do meu lado, e do André, filho do Oscar e da Vitória, tem minha irmã Sônia, também participam aqui. Nesse culto de ação de graças, a gente tem muito motivo para louvar a Deus e agradecer pela vida e na minha vida em especial, também por tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu nasci em Blumenau e vim com 18 anos aqui estudar na Universidade Federal, fiz meu curso de Ciência da Computação aqui e depois acabei morando aqui em Florianópolis e participando da Comunidade da Trindade, do grupo de universitários da Munil, e participei depois um tempo também na Comunidade de Barreiros, e depois do ano 2000 eu comecei a participar aqui da Comunidade de Campinas. Participo de alguns grupos e nesse momento participo também do presbitério da comunidade, participo também do grupo de ensino confirmatório e do Logicós.
E é muito alegre para mim, muito motivo de bastante alegria de que eu tenho, nesse momento que eu estou participando aqui em comunidade, ter do meu lado a presença do meu filho e dos meus filhos, o Daniel que está aqui do lado, mas do meu outro filho também, da minha esposa, e de uma maneira bastante especial a presença do meu pai e da minha mãe, que estão morando conosco agora, e também da minha irmã, e a gente junto está vivendo esse tempo aqui em comunidade em Campinas. É uma comunidade que tem trazido bastante alegria para a gente, tem trazido bastante oportunidade, bastante ensino, bastante orientação e um bom local para viver e aprender da palavra de Deus. Eu sou grato a Deus pela minha vida, por tudo que Deus tem feito na minha vida, pelo acompanhamento que tem dado a mim e a minha família, e pela minha saúde, mas também de uma maneira muito especial pela minha vida aqui na igreja e pelos ministérios que eu trabalho. De uma forma bastante especial no meu coração, o grupo de ensino confirmatório, onde a gente tem participado e acompanhado e assistido muita transformação na vida de vários adolescentes que têm participado desse grupo. Eu louvo a Deus por isso, porque Ele tem transformado vidas e tem mexido na minha vida também com esse trabalho. Bom, eu comecei a vir na comunidade de Campinas com os meus pais. Na verdade, a igreja sempre fez parte da minha vida, desde quando eu nasci, fui batizado na igreja. Participei da escola dominical, eu cresci aqui, fiz amigos aqui que eu pretendo levar para toda a vida. Eu cresci, eu participei do ensino confirmatório, também participei da juventude, cresci, aprendi demais aqui. E é muito importante a gente poder ter uma vida de fé e conhecer a Deus na juventude. A juventude é cheia de tentações, a juventude é cheia de ideias que o mundo te dá, mas quando a gente se firma na palavra de Deus, é tudo tão diferente, a gente não tem motivo para se preocupar, a gente consegue viver de uma forma melhor. Eu louvo a Deus pela minha família, que sempre me trouxe à igreja, me convidou para a igreja e me acompanhou, não só me trouxe aqui e foi para casa, mas sempre esteve comigo. Eu louvo a Deus também porque me deu a honra de servir a Ele em alguns ministérios, agora no DNA, no ensino confirmatório e também no Ministério de Louvor. Meu nome é Oscar Degal, sou casado com Vitória Degal, tive 3 filhos e o mais novo é o Renato, que está aqui comigo. Eu agradeço a Deus pela vida dele e também fico contente com os netos, Daniel e o André. Isso. E fico contente em participar dessa comunidade aqui em Campinas e fui muito bem edificado com as pregações do pastor Elton, da pastora Marta e do pastor Joelson. Eu agradeço pelo evangelho que é pregado nessas pregações, onde é anunciado Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de todos nós. Pretendo continuar aqui nessa igreja e assistir aos cultos para edificação pessoal de nossa família. Agradeço pelo Renato, pelo Daniel e pelo André, que eles permaneçam sempre unidos na fé, para que Jesus Cristo seja exaltado também por intermédio das suas vidas. Agradeço também a comunidade daqui que me recebeu muito bem e sinto-me bem à vontade entre todos os membros dessa comunidade. Espero que Deus continue abençoando e salvando também pessoas por intermédio da pregação. Eu fico contente em poder dar esse testemunho para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, eu sou Rodrigo, tenho 32 anos, sou casado, moro no Serene, trabalho no Serene e tenho um filho. Olá, meu nome é Rejane, tenho 31 anos, também sou casada com o Rodrigo e também moro lá no Serene. Bom, eu tive problema com a dependência química, comecei muito cedo, desde a minha adolescência. Quando chegou na minha fase adulta, ela já tinha afetado bastante o meu caráter,
Em 2008, eu tive minha primeira internação no Serene. Lá eu vim conhecer aqui a igreja. Nas minhas saídas, conforme eu estava passando por fases, nas minhas saídas eu comecei a frequentar e comecei a gostar. Logo após o término eu continuei frequentando nos domingos, nos sábados, mas logo um mês após eu recaí. Tive a minha recaída, achei que estava preparado e não estava, na verdade, né? Veio as dificuldades e não tive ferramentas para lidar e recaí. 2 anos após, em 2011, eu retornei ao Serene, fazer mais um tratamento. Foi bem mais difícil, muito mais difícil. Eu cheguei bem mais no fundo do poço, a família bem distante, não tinha mais amigos, só tinha ficado a mãe mesmo lutando por mim, a área profissional muito abalada, relacionamento com meu filho estava muito difícil, não estava sendo um pai para ele, não estava sendo um filho para os meus pais, sabe? Muito arrogante, mentiroso, prepotente, soberbo, orgulhoso. Eu que ditava as regras da minha vida, né? Então, nesse segundo tratamento, quando eu cheguei lá no Serene, foi muito difícil, foi muito dolorido. A abstinência foi difícil, a caminhada, achar esse relacionamento com Deus foi... Para mim era algo impossível ter esse relacionamento com Deus, esse relacionamento que todo mundo falava genuíno, que eu via as pessoas louvando e buscando e orando e lendo. Eu não conseguia, eu tinha dificuldade porque eu sempre botava eu em primeiro lugar. O que eu vou achar, o que eu vou querer. Então foi bem difícil esse segundo tratamento. Bom, conhecer o Rodrigo para mim foi... Eu nunca tinha namorado. O Rodrigo foi meu primeiro namorado, ele foi. E ele me contando a história dele foi muito difícil para mim, porque, pelo lado, eu não sabia que a minha família ia me aceitar e também aceitar ele. Tive um pouco de rejeição pela parte da minha família, mas conforme foi caminhando, eu sempre fui pedindo para Deus me guiar, para mim contar para minha família como o Rodrigo era e onde o Rodrigo vivia. Foi difícil, não foi fácil, passei por muitas lutas. E hoje, graças a Deus, eu tenho muito a agradecer a Deus, porque eu acho que Ele me guiou muito pelo o fato de eu estar hoje com o Rodrigo, entendeu? E estar dentro de um centro de recuperação com ele também. Foi muito difícil, foi. E também de incentivar a minha família a aceitar o Rodrigo do jeito que ele é, né? Hoje ele é um rapaz mudado, ele tem muito mais caráter com a família dele, os familiares dele, com a minha família também, com meus pais, com minhas irmãs, entendeu? E eles aceitaram o jeito que o Rodrigo foi, né? E Então, eu conheci o Rodrigo em 2012, conheci ele. Em 2013 a gente noivou no dia do meu aniversário e no dia 9 de novembro de 2013 a gente casou, né? Então aí, eu decidi morar no Serene, que também foi uma parte muito difícil para mim. Quando ele me falou que eu iria morar no Serene com ele, eu não aceitei de jeito nenhum. Mas conforme Deus foi trabalhando na minha vida e na vida dele, eu fui aceitando isso tudo, né? Hoje é muito bom morar lá dentro, entendeu? Hoje a gente tem uma parceria muito boa, eu e ele. As pessoas são muito legais lá dentro. Há momentos difíceis também lá dentro, como há momentos também muito bons lá dentro também. E é isso que eu tenho para falar. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de uma nova vida, uma vida equilibrada, sóbria, por Ele estar restaurando a minha vida familiar, profissional, meu caráter, me fazendo uma pessoa íntegra, honesta, verdadeira. Agradecer a Deus pelo ministério que Ele tem me dado ao meu cuidado, assim, e do pessoal que está lá no Serene, trabalhar com pessoas que sem esperança, a gente levar o Evangelho, principalmente o Evangelho que tem poder para salvar e transformar, assim como Ele tem feito em minha vida, Ele pode fazer na vida deles. Agradeço muito a Deus por estar me transformando, por estar me moldando, me dando força para enfrentar dia após dia. Agora, essa nova fase de uma faculdade, algo super novo, sendo muito legal. Agradeço muito a Deus por estar me capacitando na ida e vinda. Agradeço muito por ter me dado uma esposa,
tem muito parceira, tem caminhado comigo lado a lado, tem me dado muito apoio, muita força, tem me suportado bastante também, não é fácil, né? Pelo meu filho. Agradeço muito a Deus por hoje ter planos, ter sonhos, ter metas em minha vida. Um dia eu não tinha e hoje Ele tem me dado essas forças para continuar sonhando. E agora com a minha esposa, com meu filho e com nossas famílias juntos também. Eu também, primeiramente, eu quero agradecer muito a Deus por Ele ter botado o Rodrigo no meu caminho e eu estar conhecendo mais Deus ainda. Eu também quero agradecer a comunidade da igreja por eu ter frequentado aqui, estado aqui todos os domingos e não ter deixado nunca o Rodrigo estar sozinho, estar sempre com ele, do lado dele, dando essa força para ele e também lá no Serene. Quero agradecer muito também o pessoal de lá por ter acolhido nós dois e também a gente estar junto lá dentro.